Trabalhar com uma marca que já era conhecida me fez enxergar o meu trabalho de uma forma completamente diferente do que eu enxergava até aquele momento. E essa experiência foi muito importante para eu começar a tomar as decisões que eu tomei recentemente na minha vida, que eu já contei para vocês aqui no canal. Os vídeos estão disponíveis para vocês verem, mas o ponto de partida foi justamente quando eu comecei a trabalhar com essa marca. No primeiro vídeo do canal eu falei para vocês que meu trabalho já tinha sido validado algumas vezes. E uma dessas vezes foi numa feira de empreendedorismo que acontece lá no meu trabalho, que é uma ação que eles têm junto aos colaboradores para apoiar os negócios que os colaboradores têm fora dali do círculo de trabalho. É uma ação muito legal, muito bacana. É um momento que os alunos podem conhecer o trabalho dos colaboradores e os outros colaboradores também podem ajudar. Então eu participei de algumas, na verdade de todas que aconteceram. E ano passado, nessa feira, um dos colaboradores, que é amigo pessoal do dono dessa marca, chegou até mim e disse que ele tinha esse amigo, dono de uma marca, que estava para lançar uma coleção e precisava de alguém para trabalhar com ele. E me indicou, passou o meu contato para ele. E naquele momento, né, que eu tava também ainda precisando de dinheiro, né, eu falei, ai, pra quem tem dois empregos, por que não ter um terceiro? Né? É uma ótima ideia. Como se eu já não estivesse surtando o suficiente. Mas na minha cabeça, eu achei que eu ia dar conta, eu achava que dava conta de mais um emprego, de mais um trabalho. Eu acabei aceitando, entrei em contato com ele e aceitei trabalhar com ele nessa coleção que ele ia lançar. No momento que eu decidi fazer isso, foi justamente também no momento que eu tinha decidido que eu iria me dedicar à minha marca finalmente e fazer aquilo que eu queria fazer, que era focar realmente em moda. Porque até então eu estava super confusa do que eu queria fazer, mas naquele momento eu tinha decidido. E eu enxerguei aquilo como uma experiência não somente para ganhar um dinheiro a mais, mas como uma experiência de fazer roupa para outra pessoa. Porque uma coisa é você fazer uma roupa para você, outra coisa é você fazer uma roupa para outra pessoa. Fiz a roupa, foi uma loucura, gente, porque era um mês para poder fazer 2 peças. E eu me desafiei assim muito, 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 porque era quase impossível, porque eu estava em 2 empregos e eu tinha as outras coisas da minha vida para poder fazer. Então, administrar esse tempo foi muito complicado. Então, foram muitas noites sem dormir, virando a noite para poder dar conta. Eu ia para a igreja, eu levava para poder fazer na igreja, obviamente que não no momento de culto, mas no momento ali que eu estava sem fazer nada, antes do culto começar, eu fazia lá também, então tava uma loucura. Fazia no ônibus, na ida, na volta, mas eu tinha que dar conta, porque eu tinha dado a minha palavra. Fiz, entreguei o meu trabalho e eu fiquei extremamente orgulhosa depois que eu vi, né, a minha peça, a peça que foi feita por mim, no ensaio fotográfico, quando a marca postou no Instagram. Eu fiquei muito orgulhosa e aquilo ali me fez enxergar o meu trabalho de uma forma muito diferente. Eu sempre sou muito elogiada e eu tô falando aqui com a mais humilde, com a mais humilde intenção. Mas eu sempre sou muito elogiada pelo meu trabalho. As pessoas sempre falam muito bem, que eu tenho um capricho em tudo que eu faço. Todas as feiras que eu participei até hoje, eu me dediquei muito a não somente levar os produtos, mas a fazer com que todo o ambiente conversasse, combinasse com o que eu estava levando ali. Então eu sempre tive realmente o capricho de fazer com que tudo ficasse bonito e chamasse atenção. Eu vi o quanto essa pessoa entendia o valor de uma peça artesanal, de uma peça de crochê,
E aquilo começou a mudar alguma coisa na minha cabeça e eu comecei a enxergar o verdadeiro potencial que tinha no meu trabalho. Como eu já falei para vocês aqui, eu estava olhando para o público-alvo errado. Eu acabava limitando os valores das minhas peças a essas pessoas das quais eu achava que iam comprar de mim, mas que na verdade não. E aí é que tá, porque realmente quando falam que seguidor não é a mesma coisa de pessoas comprando de você, é completamente verdade. Porque eu queria atingir as pessoas que estavam me seguindo, mas quem eram as pessoas que estavam me seguindo? Será que realmente era meu público-alvo? Porque até então eu nunca me dediquei realmente ao Instagram e fiz a marca crescer. Por alguns motivos, eu tenho alguns medos, eu tenho alguns receios além de medo de julgamento, existem outros motivos dos quais eu acabei segurando muito para não fazer com que a marca crescesse antes de que algo acontecesse. Mas até então, o meu Instagram não alcançou pessoas que realmente eram o meu público-alvo. E até eu entender isso, demorou. Quando eu percebi que ele conseguia atingir com a marca dele o público-alvo que dava valor e que paga o valor justo de uma peça, eu comecei a enxergar de forma completamente diferente. De entender que na minha cidade tem pessoas que valorizam. Apesar de que hoje a gente não precisa enxergar o nosso negócio somente na nossa cidade, principalmente quando a gente fala em âmbito digital, porque a gente pode alcançar pessoas até mesmo de outros países. Vendo o potencial dessa marca, onde ele tinha chegado, que ele vestiu pessoas famosas que apareceram em shows, em programas de televisão, e eu fiz uma peça para essa marca. Eu produzi uma peça que eles iriam vender. Quando ele chegou para mim, me deu feedback da peça que eu tinha feito para eles e elogiou justamente coisas que eu dou muito valor ao meu trabalho, eu fiquei muito feliz. E aquilo abriu a minha mente de uma forma que mudou tudo. Foi quando mudou tudo realmente. Foi quando eu tomei a decisão de muitas outras coisas. Todas as outras decisões que eu já contei aqui no canal que eu tomei, foi por conta disso. Foi por conta desse trabalho que eu fiz. Só que eu comecei a enxergar também que eu estava me limitando, porque nem se compara o valor que eu ganho produzindo a peça para eles para o que eles cobram do valor. Então, quando eu paro para pensar que eu poderia ganhar esse valor cheio, são propostas diferentes. A marca dele para minha marca são propostas completamente diferentes. Não vejo como concorrência, porque, como eu falei, são ideias e propostas diferentes, apesar de ser utilizada a mesma técnica. Mas eu comecei a ver o meu potencial, porque se uma peça minha podia estar no catálogo de uma marca que já é conhecida, de uma marca que já tem cliente, já vestiu pessoas famosas, então por que eu não conseguiria fazer da minha própria marca uma marca conhecida também? Por que eu não poderia ser a dona de uma marca conhecida e que está ganhando o valor cheio, o valor justo por aquele trabalho? As pessoas às vezes olham para o trabalho manual e muitas vezes vêm com aquele papo de e se eu te der o material? Só que as pessoas não entendem que o valor não vem só do material, mas vem do seu trabalho manual, principalmente. A sua mão de obra vale. E às vezes você tem um trabalho tão duro ali para poder produzir uma peça que você acaba não ganhando um valor justo. Mas eu acabei pegando uma outra encomenda com essa marca, que agora é um outro ponto que eu quero chegar e falar para vocês, explicar. Porque em um dos vídeos eu falei que eu não iria mais pegar encomendas que não fossem para produtos meus, mas eu enxergo como formas diferentes. Primeiro porque eu não estou trabalhando como a Crochelute, eu estou trabalhando como Isabel. Eu peguei mais essa encomenda porque
eu já sabia que eu ia sair do colégio, que eu ia ter essa renda a menos. E no momento que veio a proposta de fazer mais uma peça, foi um momento de desespero que eu falei, eu preciso ter essa renda para me assegurar um pouco nessa minha saída, eu preciso ter uma renda. Então eu me assegurei nessa encomenda que já era para ter feito alguns meses atrás, mas o material demorou de chegar, então eu tô fazendo agora. Só que eu já comecei a perceber que realmente não tem como eu abraçar o mundo. Não dá para abraçar o mundo de novo. E apesar de eu estar com um trabalho a menos, pegar essa encomenda encheu novamente os meus dias. Então, eu não consegui voltar a ler, eu estou fazendo de tudo para não perder noite, para fazer essa encomenda e entregar a tempo. Mas, querendo ou não, é uma encomenda grande, uma encomenda que eu preciso me dedicar muito para poder fazer. E fazendo essa encomenda, eu aprendi uma outra coisa. Não outra coisa, mas realmente me fez enfatizar aquilo que eu já tinha aprendido. Eu estou fazendo uma coleção para eles de Copa. A Copa tá chegando, então eles vão fazer uma coleção. E ele me pediu uma peça feita de squares, que são uns quadradinhos. Para quem não conhece, são os quadradinhos. Esses quadradinhos que você vai fazendo quadradinho de quadradinho para depois você juntar e fazer a peça dá muito trabalho e leva muito tempo para fazer. Mesmo que eu passasse o dia todo em casa, seria muito trabalho. Para vocês terem noção, uma peça feita de square geralmente beira dos 500 para cima. É muito fácil você encontrar uma peça de R$1.000 por ser de square, porque dá muito trabalho. E eu não vou ganhar nem um terço disso para produzir essa peça. Quando eu percebi isso, né, que eu tava ali tendo todo esse trabalho para poder fazer, que eu tô tendo na verdade, e ainda não estou perto de terminar, eu enfatizei mais ainda o fato de eu valorizar o meu trabalho. Passar a valorizar o meu trabalho e entender que eu sou capaz de fazer uma peça e vender dentro da minha marca para que eu receba aquele valor. Eu não estou dizendo que ele está errado, eu não estou dizendo que o valor com o qual ele cobra, ele vai nadar em rios de lucro, porque eu entendo que ele tem o gasto com a pessoa que vai fazer a peça, ele tem gasto com o site, tem gasto com embalagem, com envio, com material, com fotógrafo, com modelo. Tem muitos gastos nisso. Então eu entendo que ele não está lucrando rios de dinheiro. Mas aí você para e pensa que você é capaz de fazer aquilo e receber aquele valor inteiro, por que não? Agora sim, se por um acaso existe alguém que gosta de fazer crochê e quer trabalhar com isso, mas não tem vontade de ter sua própria loja, de ter sua própria marca, é uma maneira de você ganhar dinheiro. Você pode dar o seu preço, nesse caso não fui eu que dei o meu preço, ele já tem uma tabela de precificação de quanto ele paga para uma pessoa fazer aquela peça. Não sei como que ele chegou nessa precificação, mas é a tabela dele. Então eu não sei se depois dessa eu vou pegar uma outra encomenda. Só que também foi importante para enfatizar aquilo que eu já tinha aprendido, mas foi importante enfatizar que eu tenho o potencial para poder conseguir chegar onde eu quero. Mas a lição que eu tomei de tudo isso é justamente isso, que eu tenho o poder nas minhas mãos de fazer dar certo. Com todas as decisões que eu tomei para chegar até aqui, não foi à toa, foi realmente para tentar tomar o controle de tudo e fazer com que dê certo para que eu chegue onde eu quero. Valorizando o meu trabalho, valorizando o trabalho artesanal, o trabalho manual em si, porque existe valor e ele precisa ser valorizado. E ver uma marca que é conhecida e valoriza foi muito importante para isso, porque hoje eu consigo enxergar o meu trabalho em outro patamar.
Eu consigo ver o meu potencial, eu consigo enxergar e acreditar nisso, que era uma coisa que eu não conseguia. Eu não me achava boa o suficiente, eu nunca consegui me achar boa o suficiente. Eu achava que meu trabalho ainda era um trabalho de iniciante, então eu não tinha coragem de vender. E agora eu tenho. Foi importante também fazer essas peças de roupas para poder entender qual o tempo que eu levaria para poder fazer, se valeria a pena começar dessa maneira ou se eu poderia começar com uma outra peça. Me fez também pensar estrategicamente para o começo da minha marca, para me desafiar, porque eu me desafio muito nas peças que eu faço. Muitas vezes eu faço coisas que eu nunca fiz. Por exemplo, uma peça toda de square, dessa maneira eu nunca fiz e eu me desafiei. Então, se eu me desafio para poder entregar algo para outra marca, eu posso muito bem me desafiar para fazer peças da minha própria marca. Então, eu tô aproveitando esse momento para justamente criar repertório de técnica, de coragem e de reafirmação do meu trabalho, que é muito importante. Então, foi válido ter essa experiência. Muitas vezes a gente passa a vida desacreditando do nosso potencial. A gente muitas vezes espera validação. Nem sempre a gente deve esperar validação para poder acreditar na gente. Porque às vezes a gente espera validação de um lugar que não vai vir, mas vem de outro lugar. Mas é óbvio que ter esse sentimento é muito bom. Eu tive esse sentimento de validação e foi importante para que me desse impulso e coragem de escolher me dedicar realmente à minha marca e agora fazer da maneira certa, ter a estrutura e ter o passo a passo. Como eu já comentei, eu já tenho a peça do relançamento da marca, né, de todo o rebrand da marca. Eu já tenho essa peça praticamente pronta, falta finalizar para eu dar os próximos passos para o lançamento realmente da marca. E como eu falei, eu não esqueci, eu vou trazer um vídeo sobre o processo criativo dessa peça para vocês conhecerem e entenderem tudo por trás dela. Fica aqui o convite mais uma vez para vocês se inscreverem no canal e acompanharem todo o processo desse crescimento dessa marca a partir de agora, que é praticamente do zero, para vocês verem todo o meu processo de crescimento pessoal e profissional, que vocês já sabem. Fica aqui o meu grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.